Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos de número 21 até o 26. Nos diz assim o texto: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua doce presença que é derramada sobre nós nessa manhã. E assim nos enche de convicção, nos enche da certeza de que Tu és soberano, és sobre nós. E por ser justamente esse Deus grandioso que está sobre nós e que é soberano, que governa todas as coisas, nós nos sujeitamos também à Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra agora penetre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que assim possamos então viver segundo os Teus parâmetros, os Teus preceitos, não segundo aquilo que a gente entende que é melhor para nós, porque às vezes, ou na maioria das vezes, nosso coração é enganoso, mas a Tua palavra é viva, é certa, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela é útil, ela é inspirada, e assim nós queremos permitir com que ela então alcance firmemente o nosso coração. Nós encontramos no Senhor e na Tua palavra nosso tesouro, nosso bem mais precioso, então que esse tesouro possa fazer sentido nos nossos dias, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos já alguns domingos no Sermão do Monte, e nele vamos ficar um tempinho ainda, porque são 7 capítulos, mas 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, mas eu entendo que a gente precisa passar por cada um dos detalhes, né, com atenção, com cautela, permitindo com que essas coisas, então, alcancem o nosso coração da maneira que o Senhor teve como intenção ao dizê-las. E aqui nós chegamos à primeira de 6 antíteses do Sermão do Monte. Aquelas passagens que Jesus ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Por 6 vezes o Senhor vai dizer isso, não como quem está corrigindo a lei de Moisés ou contradizendo a lei, mas como nós vimos nos domingos anteriores, nos versículos 17 a 20, o próprio Cristo afirmou que não veio abolir essa lei, mas sim cumpri-la plenamente. O que Jesus confronta aqui não é a lei de Deus, mas a interpretação muito superficial que os líderes religiosos daquele tempo faziam a respeito dela. Então ele está dizendo, vocês ouviram, e agora eu estou dizendo para vocês, no sentido de alguém que corrige a intenção, corrige a interpretação que está sendo feita, e não necessariamente uma correção do texto, da lei propriamente dita, porque o próprio Cristo, ele prepara esse ambiente das antíteses. Então, no versículos 17 a 20, ele ensina a respeito da lei. E a partir do 21 agora ele vem trazendo essas coisas. Vai falar sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre os juramentos e assim por diante. Ele vai trazendo alguns assuntos e nós vamos abordar um por um, né, na medida que o Senhor nos permitir aqui fazer aos domingos, na expectativa de que esses ensinamentos alcancem o nosso coração, os nossos dias. Bom, como eu disse a vocês 2 domingos atrás, os escribas e os fariseus não são grupos que a gente tem que rejeitar a todo custo. Na realidade, a gente tem que rejeitar a postura deles, religiosa, né? Essa postura de uma falsa interpretação para além daquilo que de fato era.
Ou, na verdade, uma redução que talvez eles faziam também de algumas coisas que o texto propõe. E aqui a realidade de que os fariseus e escribas eles haviam reduzido a obediência desse sexto mandamento à mera proibição do homicídio, né, físico, do assassinato, do ato ali realmente de alguém que literalmente mata uma outra pessoa, né? Afinal de contas, é sobre isso que o texto está falando. Jesus está trazendo aqui a lembrança do sexto dos 10 mandamentos, que diz não matarás, e ele estava dizendo, olha, vocês ouviram, não mate, não matarás, mas vocês ouviram também, quem matar está sujeito a julgamento, mas eu, porém, lhes digo, e ele vai abordar algumas coisas. Jesus ele está revelando aqui para nós que o problema do homicídio ele começa muito antes do ato externo, que era o problema para os fariseus. O assassinato, na verdade, ele nasce no coração. Antes de haver sangue nas mãos, existe já ira lá na alma. Antes de haver sangue nas mãos, tem já alguém sangrando lá no seu coração, lá na sua alma, a sua intenção a respeito daquela pessoa. E nesse texto, Cristo ele está nos conduzindo da ação para a intenção. Então ele está voltando o nosso olhar não mais para a ação propriamente dita, mas para a intenção, para o comportamento do nosso coração. Ele está voltando os nossos olhos da aparência externa para a verdadeira condição do ser humano. Uma condição de queda, de pecado, de corrupção e das intenções mais depravadas possíveis. Na realidade, o que nos impede de sermos totalmente depravados é a graça do Senhor. Porque se não fosse isso, certamente que nós veríamos uma sociedade muito mais corrupta do que ela é. Porque essa graça do Senhor vai alcançando os seus filhos, eles de alguma forma vão colocando os preceitos e valores do Senhor sobre a sociedade, sobre aqueles que eles convivem, e as pessoas de alguma forma vão relacionando as questões morais e éticas do Senhor e trazendo isso também para as civilizações. É lógico que existem outros meios de se adquirir moralidade, A filosofia fala sobre isso, de como as civilizações, mesmo sem conhecer o Senhor, pelos séculos que se passaram, foram adquirindo o seu entendimento de bem e mal, de certo e de errado. Mas sabemos que também há forte influência cristã no mundo. A gente não pode negar isso, sobre como o cristianismo também estabeleceu muitos preceitos em muitos governos, em muitos lugares, inclusive aqui, entre nós. Nós somos um país cristianizado, inclusive na sua forma de governar. Eu não estou dizendo que o governo ele é cristão. Por favor, não interpretem dessa maneira, porque eu não acho nem que ele deva ser. O Estado ele é laico e glória a Deus por isso. Essa é uma das conquistas do protestantismo, desse Estado que você deixa a pessoa pensar, e não impõe uma religião sobre o outro. Mas estou dizendo que existe uma influência moral, ética, cristã na civilização que nós fazemos parte, na sociedade que nós fazemos parte, e isso é bom. Porque apesar dela não ser perfeita, ela é menos corrupta, de alguma forma, por causa dessa influência. Agora, Jesus ele está mostrando aqui para nós que não é a lei pela lei, que não é o desejo da lei de punir aquele que agiu da maneira errada. Mas existe um problema que é muito anterior a esse, e é um problema que todos nós vivemos, das nossas intenções. É o problema do comportamento do nosso coração. É o problema da nossa condição, e somente aquele que está em Cristo é capaz de perceber essa condição. Efésios capítulo 2 vai nos dizer, do começo do texto até o versículo 8, de que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, certo? Essa é a condição do ser humano sem o Senhor. Mas, pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós somos, então, ali despertados para a vida, nós passamos a viver de fato, e é uma condição da graça sobre nós. Sem graça, tudo que nós vivemos é morte, são os nossos delitos, é o nosso pecado, é a nossa escravidão a essa condição. E isso faz com que o mundo seja como ele é.
E aí o Senhor vem progressivamente ao longo da história, revelando sua vontade, demonstrando seus preceitos e valores, e ainda assim nós, de alguma forma, corrompemos essa realidade instituída pelo Senhor. Então o Senhor vem e derrama não só sobre o povo os 10 mandamentos, mas outras muitas leis, né, para uma conduta ali daquele tempo, leis civis, cerimoniais, ritualísticas, de higiene, coisas do tipo, né, mas ali ele está comunicando quem ele é, está comunicando sua grandeza, está comunicando seus valores, e dentro desses valores tem ali o não matarás. Acontece que o povo se apega ao simples fato, simples entre aspas, não é simples, né? Mas do não matarás como aquela ação externa, como alguém que realmente tem o sangue de alguém nas mãos, e deixa de lado completamente o coração, o comportamento, né? As ideias, as coisas que passam lá dentro de nós, que vocês sabem o que é que passa dentro de vocês, do coração de vocês, alguns com o coração mais manso, outro com o coração mais irado, mais tendencioso, né, a se exaltar e querer justiça. O Senhor Jesus, ele está indo de encontro com isso. Ele está trazendo aqui, sim, o mandamento lá de Êxodo 20. E essa lei, ela proibia o homicídio e previa, né, alguns meios judiciais para quem cometesse ali o crime de ser julgado. E até aqui nenhum problema, porque Paulo também vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Estou dizendo para vocês, e vou reforçar, o problema é sempre em como a gente interpreta as coisas. E os líderes religiosos, eles estavam fazendo isso, limitando o alcance desse mandamento. É isso que a gente muitas vezes faz. Reduz o alcance de algo que o Senhor estabeleceu, aquilo que nós entendemos daquilo, nas nossas limitações. E é isso que os escribas estavam fazendo. A preocupação deles era o seguinte: cara, você matou alguém? Com as suas mãos, você matou alguém? Mas a preocupação de Deus é muito mais profunda. O Cristo está chegando e não está perguntando assim, cara, você matou alguém? Está perguntando assim, o que passa dentro do seu coração em relação àquela pessoa? Quais são as suas intenções em relação àquela pessoa? O que é que você, os sentimentos, sabe? Quais sentimentos vocês experimentaram já em relação a essa pessoa? Como eu estou dizendo, os escribas restringiam a lei à disciplina externa, mas Deus, ele exige uma justiça muito mais profunda. Isso aqui faz muito sentido quando a gente se lembra do versículo 20, que nós pregamos no penúltimo domingo. Olha ali, Jesus está virando para os fariseus e está dizendo assim, se a justiça de vocês não ceder muito aos escribas, e os fariseus, está falando para o povo, né? Se a justiça de vocês não é ceder muito a deles, porque a justiça deles é essa. Você matou alguém? Sim ou não? Se sim, você vai ser julgado, se não, viva em paz. Agora, a justiça do Senhor, ela é muito mais profunda, ela exige muito mais, porque a pergunta não é se você matou alguém ou não, mas é o que existe dentro do seu coração, e aí ninguém passa ileso nisso daí. Ninguém. Talvez você não tenha a intenção de matar alguém, né? Mas você sabe o que é que o seu coração já sentiu em relação a situações difíceis, pessoas difíceis. E essa talvez seja uma das declarações aqui mais chocantes de todo o Sermão do Monte. É quando a gente faz a leitura aqui do versículo 22. Jesus diz assim, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está estabelecendo uma conexão direta entre o homicídio e a ira pecaminosa. Observe um detalhe, ira pecaminosa. É importante entender que Jesus não condena toda e qualquer forma de ira, porque a própria palavra de Deus fala sobre a ira santa, a ira justa de Deus. O próprio Cristo demonstra, de certa forma, ira, indignação santa em diversas ocasiões. O texto bíblico diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, a questão não é propriamente dita
contra a ira, mas a ira pecaminosa. É aquela ira egoísta, a ira rancorosa, uma ira orgulhosa, uma ira destrutiva. É aquela ira que alimenta o ressentimento, é aquela ira que deseja humilhar, é aquela ira que transforma uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus em um objeto de desprezo. Essa ira pecaminosa que o Senhor está condenando, e é o que muitas vezes passa no nosso coração. Quantas vezes a nossa ira já não alimentou dentro de nós ressentimento? De alguma situação que foi difícil, que foi complicado, talvez esteja sendo até hoje. Quantas vezes a ira dentro do seu coração não te deu um desejo de humilhar alguém, de diminuir alguém, a ponto, inclusive, de fazer com que pessoas feitas à imagem de Deus se tornassem objetos de desprezo? Sabe, quando você arranca a humanidade daquela pessoa e torna essa pessoa desprezível? Eu acho que esse texto é muito oportuno para o momento que nós vamos adentrar em alguns dias, algumas semanas. Agora o sentimento é de Copa do Mundo. Está todo mundo vendo Copa do Mundo, está todo mundo feliz, e isso meio que está abafando algo que vai acontecer, que é mais uma vez um Brasil polarizado, mais uma vez famílias polarizadas por uma questão política, ideológica, pela falta de entendimento, de possibilidade de conversa, de diálogo. E aqui, esse é o cenário em que a gente mais vê, talvez, esse tipo de ira. Uma ira desejosa de humilhar o outro, uma ira a ponto de desconsiderar a humanidade do outro, uma ira a ponto de desejar o mal ao outro. Eu quero mais que essa pessoa ela se exploda, que aconteça alguma coisa com ela, essa pessoa não merece nada de bom. A gente traz isso para a política, para as questões, o povo de esquerda contra o povo de direita, o povo de direita contra o povo de esquerda, e quem é a favor do Lula é completamente contra o Bolsonaro, quem é a favor do Bolsonaro é completamente contra o Lula, quase a ponto de querer fazer com que essa outra pessoa seja reduzida a nada. A um ser que nem humano que não tem menor dignidade, sabe? Reduzir uma pessoa a nada é justamente o que o Senhor está combatendo aqui. Não interessa o quão prejudicial essa pessoa é para alguém, para um país, para um grupo. Essa pessoa, ela é tão carente quanto você da graça do Senhor. A pergunta que a gente precisa fazer é: em que somos melhores do que essas pessoas? Talvez o seu pecado só não seja tão exposto quanto deles. Talvez a sua depravação só não seja tão exposta porque o Espírito está te ajudando. Mas o que essas pessoas precisam, assim como nós um dia carecemos, era da graça do Senhor, do alcance do Senhor, de sermos tocados pelo Senhor. A pergunta que eu te faço, meu irmão, não sei se você odeia o Lula ou o Bolsonaro, ou se você está de boa com isso, mas se um dos dois vem e senta aqui hoje na nossa igreja, como é que você reage? Seu culto acaba? Você levanta e vai embora, dependendo de quem for? Está dizendo que essa pessoa não carece do Evangelho, de alguma forma. Eu entendo, porque existe dentro do nosso coração esse desejo por justiça. Existe no nosso coração esse desejo pelas coisas certas. Mas muitas vezes a maneira nossa de fazer justiça é uma maneira irada, e é uma ira pecaminosa, é uma ira egoísta, é uma ira rancorosa, orgulhosa, é uma ira destrutiva, é uma ira que desconsidera completamente o outro, que é igual a mim. O outro sabe que talvez só tenha uma ideia diferente da minha, e a gente está perdendo a habilidade de entender que o confronto, o conflito não é entre as pessoas, mas é entre as ideias. Quando a gente resgatar essa habilidade, a gente vai conseguir debater mais ideias. A gente vai conseguir sentar à mesa e falar assim: eu penso assim, você assim, está tudo bem. E aí? Vamos discutir sobre isso, vamos debater sobre isso, vamos tentar chegar num consenso ou não. Cada um vai seguir o seu caminho, mas não são as pessoas que estão colocadas em xeque ali, mas sim as suas ideias. Mas todas as vezes que nós, tentamos com a nossa forma estabelecer justiça, a gente corre um grande risco
de alimentar ressentimento, de humilhar outras pessoas e tornar homens e mulheres feitos à imagem de Deus em objeto de desprezo. O John Stott ele diz algo no seu comentário sobre o Sermão do Monte. O homicídio é o fruto, a ira é a raiz. Deus está preocupado não apenas com o fruto, mas também com a raiz. E aqui Jesus, nesse mesmo versículo, vai mencionar 3 manifestações dessa ira. 3 manifestações progressivas dessa ira. Vamos ler mais uma vez o texto. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aquele que se ira. O que insultar o seu irmão também estará sujeito a julgamento. E, por fim, aquele que chamar o seu irmão de tolo. Uma progressão. 3 manifestações dessa ira. Primeiro, a ira cultivada no coração. Ok? Aquela pessoa que ela, no seu coração, no seu entendimento, na sua mente, ela está se irando contra aquela pessoa, ainda que não verbalize, ainda que não parta para algum tipo de ação, mas lá na sua mente, lá no seu coração, ela já começou a se revoltar contra aquele outro indivíduo. A ponto de, se ela permitir, vir a segunda manifestação da ira, um insulto verbal. Sabe, essa manifestação de você chegar diante do seu irmão e insultá-lo com as palavras, dizer algo sobre ele, feri-lo, até por fim chegar a um terceiro ponto, que é o desprezo aberto pela dignidade do outro. A palavra tolo que nós temos aqui no texto, ela precisa ser entendida por nós, porque ela não está descrevendo alguém que é intelectualmente incapaz. Talvez na sua versão esteja até louco. Quem chamar o irmão de louco é réu do inferno, ou tolo. Mas essa ideia, essa palavra, na verdade, ela não descreve apenas alguém que é intelectualmente incapaz, limitado ou coisa do tipo, mas alguém que é considerado desprezível, indigno de respeito. Sabe o Jesus de Nazaré, que eu já disse para vocês que isso não é uma coisa boa de se falar sobre ele, porque a ideia de Nazaré era de um lugar desprezado? É basicamente isso daqui também. O tolo é esse que é desprezado intencionalmente. É aquele que abertamente alguém declarou contra ele, sabe, qualquer iniciativa de entregar a ele dignidade, de se relacionar com ele de maneira humana, de maneira adequada. Então, meus irmãos, Jesus está mostrando aqui para nós que o pecado não começa na ação, no homicídio, na morte em si, mas ele começa nos afetos desordenados do nosso coração. Ele começa no nosso desequilíbrio. Lutero escreveu algo fantástico sobre esse texto, e ele diz o seguinte: a mão não mata antes que o coração tenha odiado. Achei isso interessante demais. Nos seus sermões sobre o Sermão do Monte, ele descreve justamente isso. A mão não mata antes que o coração tenha odiado. Antes que o coração tenha se revoltado. Antes que o coração tenha se irado. É lógico que o sangue nas mãos é aquilo que se tornou visível. É aquilo que serve de condenação. É aquilo que é levado para julgamento. Nenhum juiz num tribunal humano ele vai julgar a intenção do coração de alguém, no sentido de, cara, mas quando foi que começou essa raiva contra essa pessoa? A condenação está no fato, na ação ali propriamente dita. Mas o Senhor está elevando a justiça do reino em muito excede a dos homens. Enquanto alguns olham assim, nossa, o Antigo Testamento é cheio de leis, é difícil de cumprir, a gente não pode olhar para isso, Jesus está elevando muito o nível e a régua agora aqui no Novo Testamento. Porque está falando, vocês estão olhando para a lei que só fala assim, não matarás, mas eu estou dizendo para vocês, não tenha a intenção de revolta contra o seu irmão, não tenha a intenção de rebeldia contra o seu irmão, não tenha a intenção de ira rancorosa, orgulhosa, destrutiva contra o seu irmão. Porque se você já fizer isso, olha só, versículo 22, aquele que insultar o seu irmão, ele está sujeito a julgamento.
Aquele que minimamente tiver a intenção já é sujeito a julgamento. A régua é muito mais elevada, então, meus irmãos, nós precisamos cuidar demais do nosso coração. Eu gosto muito do Jonathan Edwards porque ele é conhecido como o teólogo do avivamento, mas também o teólogo do coração. E ele vai falar muito sobre as inclinações do coração do ser humano. E ele vai tratar justamente essa ideia de que enquanto nosso coração não estiver completamente inclinado para o Senhor, a sua vontade, os seus preceitos, a sua lei, ele sempre vai se inclinar para outras coisas. E talvez essas outras coisas sejam boas, aparentemente boas, mas pode ser que elas sejam também coisas que vão te levar a caminhos tortuosos, como esse que o Cristo está apresentando aqui para nós. Enquanto os fariseus estavam preocupados com as atitudes externas, Jesus está olhando ali internamente, coisa que não aparece, coisa que às vezes acontece dentro de casa, que não está exposto, sabe, uma palavra dita ali fora do tempo, com a intenção errada, que já ultrapassou da intenção, né? Já chegou à boca. Mas eu estou falando no sentido de que os fariseus não estavam dentro da casa de todo mundo. Agora, a morte é inevitável. Uma hora alguém vai ficar sabendo, vai ser julgado. Mas Jesus está trazendo para a intenção, mas eu estou trazendo também para essas coisas que são ações que acontecem muitas vezes em ambientes mais restritos e que ninguém fica sabendo. E aí, como é que a gente lida com isso? O Evangelho está nos ensinando. O Evangelho está nos ensinando, olha, talvez você se ire, mas não peque. Não permita com que a ira se torne egoísta, o desejo seu de fazer aquilo que você acha que é certo. Não permita com que a sua ira se torne orgulhosa, a ponto de você se irar por alguma causa, até entender que você está meio errado, mas não vou baixar a cabeça porque agora eu tenho que sustentar. Já estou bravo, então vamos até o final. Aí aquelas discussões sem fim. Né? Às vezes já até meio que entenderam, olha, eu acho que dá para evitar isso ou aquilo, mas não, eu tenho que sustentar o meu discurso, o meu diálogo, porque senão vai ficar feio aqui para mim. Sabe, essa ira ela tem ali diversas intenções pecaminosas, precisa ser evitada a todo e qualquer custo. Né? E essa é a verdade que esse texto está carregando. Os pecados externos são apenas manifestações de uma corrupção interna muito mais profunda. Porque o pecado externo, seja na palavras, numa ação, numa agressão, coisas do tipo, é só aquilo que você sem querer deixou escapar ou que você teve coragem de colocar para fora. Mas e a podridão que há dentro de você? Que há dentro de mim? É isso que o Senhor está combatendo. Então não é sobre ser ético e moral, porque senão a gente cai naquele papinho, né? Nossa, é tão bonzinho, só falta Jesus. Né? Nessa ideia. Muitos pais, às vezes, sujeitam seus filhos a relacionamentos nesse sentido. Ah, minha filha está gostando de um carinha ali, ou meu filho está gostando de uma menina. Nossa, é tão bonzinho, mas não é da igreja? Não, não é. Conhece Jesus? Não, não conhece. Nossa, mas ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Ele é bonzinho porque é o que ele está escolhendo te mostrar. Ele é bonzinho porque é o que ele está intencionalmente querendo mostrar a respeito de si. Mas e as intenções do coração? E a depravação do coração? E a maldade que é de todo ser humano? Que a gente tem um freio moral ali para segurar isso. Porque a gente não quer passar vergonha, porque a gente não quer ser mal visto. E essas coisas? Se não houver Cristo, ninguém vai tratar essas coisas. Porque ninguém está chamando atenção para essas coisas. Para a palavra, ela está olhando para isso. Jesus está elevando o nível. Gente, isso não é uma conversa de agora, de 2000 anos atrás. Hoje você tem a psicologia como ferramenta para isso. Né? Para tratar questões comportamentais, assim por diante. Que vão muito além da atitude ali do ser humano, né? Mas passam ali no campo das ideias. Hoje você tem estudos sobre isso, você tem recurso para isso, mas 2000 anos atrás, tudo que se tinha era uma espada no bolso não, aqui no negócio de pôr espada, né? Isso, olha só. Então, ele está até mesmo, sabe, nos dando recursos para entender melhor, sabe, o ser humano, as suas ações, o porquê das coisas.
E está mostrando que, no final das contas, aquilo que é externo só é uma pequena manifestação da grande corrupção interna, que é muito mais profunda. Agora, versículos 23 e 24. Jesus começa a apresentar aqui uma ilustração num tom de prioridade da reconciliação. Ele diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Eu sempre assim, né? Quando eu era mais novo, né, e fazia a leitura do texto bíblico, eu tinha uma ideia desse texto, de que aquela ideia de que a gente foi criado no contexto que a gente foi criado, né? Vem de uma igreja tradicional, uma igreja histórica, e o momento da oferta é um momento do culto em que nós nos dirigimos até o gasofilácio, onde a gente deposita as nossas ofertas. Talvez a maioria de vocês venha desse tipo de contexto. E eu sempre imaginei esse texto a partir da minha realidade, claro, e não a partir daquilo que o texto está dizendo, né? Então, eu sempre imaginei alguém que está ali, né, com dinheiro, o envelopinho do dízimo, da oferta, alguma coisa, indo até o gasofilácio, e de repente fala assim: não, peraí, eu tenho algo contra o fulano, deixa eu deixar aqui e ir lá resolver com o fulano. E eu nunca vi isso acontecendo. Eu falei: então, peraí, esse texto aqui acho que ninguém coloca em prática. Mas a gente precisa entender o que é que o Senhor Jesus está querendo tratar aqui, porque a realidade ali que ele está falando de oferta não é essa que talvez nós estejamos acostumados. Ele está falando, na verdade, de um judeu, de um israelita, que ele está chegando ao templo em Jerusalém para oferecer o seu sacrifício. Ele está falando de alguém que viajou dias para chegar ali, por que não dizer semanas para chegar ali. Isso era muito comum. Em um determinado tempo do ano, eles se dirigiam até o templo com o seu sacrifício. Então, é nessa caminhada que o Senhor Jesus está falando. Não é dessa movimentação sua de levantar ali e escanear o QR Code, né, de ir até um gasofilácio. Ele está falando nessa jornada, nessa caminhada de alguém que intencionalmente está indo levar até o templo o seu sacrifício ali proposto, né, segundo a fé judaica, as tradições deles. Viajou dias para chegar ali. Talvez, sabe, para ele esteja participando de uns momentos mais importantes da vida religiosa dele. A gente tem um registro de Jesus, né, nos seus 12 anos, fazendo essa viagem com os seus familiares até o templo. Então, era uma coisa muito importante para eles. E ele está falando assim: olha, e ali, você nessa caminhada se lembra que existe uma ruptura não resolvida com o seu irmão. Então, Jesus está dizendo assim: olha, antes de você chegar no templo, então faz o seguinte, deixa a oferta de lado um minutinho. Vá e se reconcilie com aquela pessoa. Depois você volta, depois você segue o seu caminho até o templo. A mensagem aqui é extraordinária, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: a reconciliação com o próximo não é um assunto secundário na vida espiritual. A reconciliação não é um assunto que dá para deixar para depois. Eu vou ali primeiro entregar minha oferta, eu vou ali primeiro entregar ao Senhor o meu culto, eu vou ali primeiro, resolver o meu domingo ali, escola dominical, tudo que eu tenho que fazer na igreja, e depois, durante a semana, eu penso em me reconciliar com alguém, com alguma demanda, com alguma questão. Jesus está, na verdade, invertendo as coisas, dizendo assim: olha, a reconciliação não é um assunto secundário. Na verdade, você tem que parar antes de ir para o culto, antes de ir entregar a sua oferta, antes de entregar a sua adoração. Você tem que resolver essas questões relacionais dentro do seu coração. Porque senão, em nada vai valer a sua oferta. Porque senão, talvez o Senhor nem receba isso que você está entregando, esse culto, essa adoração. E não é que a gente tem que resolver todos os conflitos da nossa vida antes de cultuar. Porque isso seria, inclusive, impossível, não é? O ponto aqui é outro. Deus não aceita uma espiritualidade que ignora conscientemente o seu pecado nas suas relações.
Deus não aceita uma adoração, uma espiritualidade de alguém que tem consciência de um problema e não está fazendo nada para resolvê-lo. É isso. E quantas vezes nós não somos aqueles que querem deixar para depois? Não, primeiro deixa eu me acalmar, Eu sei que tem coisa que a gente não vai resolver na hora, tem coisa que tem que deixar o tempo, você tem que entender o melhor momento, você tem que mas você está sempre com a intenção da resolução, você está se organizando para resolver, você está se movimentando para que haja resolução do conflito, daquela inimizade, daquela questão que está ali. Mas o problema é quando você, não, deixa para depois a gente vê isso, não quero saber, deixa quieto, vamos lá, vamos entregar ao Senhor nosso culto, sabe? Mas você tem consciência do seu pecado relacional. J.C. Ryle, que é escritor de muitos livros, assim, teologicamente muito densos, em um de seus livros, né, que ele expõe notas e pensamentos sobre o Evangelho, ele diz o seguinte: nenhuma forma de religião é aceitável quando nós alimentamos deliberadamente sentimentos de inimizade contra os nossos irmãos. Eu já me limitei muito também nesse texto a pensar de que eu tinha que parar e não entregar a oferta e pedir perdão de alguém que estava ali naquele meu contexto. Então, nossa, briguei com o Rafa no ensaio e tá um negócio ruim e tal. Então, antes de cultuar, eu tenho que ir ali pedir perdão para ele. Lógico, seria ótimo, seria bom. Mas não é só sobre isso, sobre quem está aqui nesse contexto. Mas são aquelas pessoas que você sabe que você precisa resolver alguma coisa. São aquelas pessoas que você sabe que tem algo pendente. Uma situação, sabe, que está ali, o pecado exposto. Cristo está nos incomodando hoje para resolver essas questões. Agora, meus irmãos, eu sei de situações aqui, na minha família, na família de alguns aqui, de situações que muitas vezes aquela outra pessoa não quer nenhum tipo de resolução. Aí sim, fique em paz, porque a palavra diz, naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Então você não vai ficar carregando também o peso e o fardo de alguém que não quer ter paz com você. Mas a sua movimentação, é isso que Jesus está trazendo aqui para nós. O crente, é ele que tem que ir até o irmão e resolver e ter paz com ele. Percebam que Jesus não diz que se você tem algo contra o seu irmão. Ele está falando se o seu irmão tem algo contra você. Então ele não está falando só dos seus problemas que você gerou na vida de alguém, mas inclusive nos problemas que as pessoas geraram na sua vida. Está dizendo, olha, então a iniciativa pertence aos discípulos. A reconciliação é um ministério cristão que nos é dado a conhecer. O perdão é uma dádiva cristã. Uma bênção que o Senhor nos deu para os nossos relacionamentos. Então, não espere de um não cristão atitudes cristãs. Ah, mas o fulano me ofendeu e eu estou esperando que ele me peça perdão. Mas ele não é crente, não está nem aí com nada, está vivendo a vida dele, não está tendo dor de cabeça nenhuma e você aí ficando doente por causa da situação. Aquilo que depende de você, que é discípulo, que pertence ao Senhor Jesus, a iniciativa de reconciliação tem que ser sua. Mesmo que sejamos nós os ofendidos, nós somos chamados a buscar a paz. Nós lemos aqui que nós somos chamados a sermos pacificadores. Lá nas bem-aventuranças, e o texto diz que é bem-aventurado, é abençoado, é feliz aquele que busca intencionalmente a paz, que é pacificador. Mesmo que outra pessoa tenha falhado miseravelmente com você, você deve perseguir sempre a reconciliação. Essa é a lógica do reino. E, meus irmãos, não faz sentido nenhum. Eu não tenho como explicar isso para vocês assim, de forma a fazer sentido. Não faz. Humanamente, para ele não faz sentido. Mas é dessa maneira que o Senhor pede para vivermos. Então eu não preciso explicar muito bem, detalhadamente isso, porque nunca vai fazer sentido, porque é contra a lógica natural, é contra a nossa natureza pecaminosa, é completamente contrário. Mas ainda assim, é a maneira que o Senhor pediu para que nos esforçássemos para viver. E o texto demonstra que existe uma urgência da reconciliação.
versículos 25 e 26. Olha só. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Há uma urgência. Enquanto você está com ele a caminho, lembra que eu falei para vocês do caminho? Né? Que muitas vezes é longo e você fica evitando as possibilidades. Ele está dizendo, olha, o juiz, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus agora está utilizando uma imagem jurídica. A ideia central desses dois versículos é a urgência de conflitos não resolvidos, porque eles tendem a crescer. Eles tendem a se tornarem cada vez mais complexos. E uma coisa que vocês já me ouviram falar é o seguinte: problemas, conversas difíceis, todo mundo vai ter que ter. A questão é quando a gente quer ter as conversas difíceis. Você pode ter uma conversa difícil hoje, agora, ou você pode ter uma conversa difícil daqui uma semana, e essa conversa pode ser 2 vezes mais difícil do que seria hoje. Então, conversas difíceis precisam acontecer. A gente vai só ter que escolher quando é que nós queremos ter essas conversas. Agora que está difícil ou amanhã que vai estar 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais difícil. Porque enquanto você espera, o ressentimento está sendo alimentado. Enquanto você espera, o coração ele tende a se endurecer cada vez mais. Enquanto você espera, enquanto você não resolve, o texto de Hebreus ele é maravilhoso em nos dizer que começa a brotar dentro de nós raiz de amargura. Acho que eu vou até ler esse texto com vocês. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15, vai dizer assim, do 14, na verdade, Hebreus 12, 14 e 15. Vou colocar aqui também para o pessoal acompanhar. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebam, quanto mais você demora, vai brotando uma raiz de amargura. A raiz de amargura, ela gera perturbação, e isso fala de um nível interno, pessoal, aquele sentimento de perturbação, sabe? Das coisas não resolvidas, das coisas mal resolvidas, aquele sentimento de que parece que está pesado, que você está carregando, até que então passa o limite, ultrapassa o limite da perturbação e vai para a contaminação, que aí já fala do outro. Então, uma raiz de amargura, ela te perturba primeiro e depois gera contaminação. Porque aí começam a vir as palavras negativas, iradas, ofensivas. Começam a vir os comentários. Meus irmãos, a palavra negativa, ela gera rebelião. É só você ler lá o texto de Números, quando os espias vão ver a terra, que o Senhor prometeu para um povo, e o Senhor prometeu, Ele daria para aquele povo, e aí vão 12 espias, e desses 12, só 2 falam assim, não, a terra realmente tem gigante, mas o Senhor nos disse que nós conquistaríamos. Outros 10 vieram só com palavras negativas, eles são gigantes, eles vão nos esmagar como gafanhotos, como pão, eles vão nos amassar. Palavras negativas, murmuração, geram rebelião. E por que eu estou falando que gera a rebelião? Porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Josué e Caleb se colocaram ali diante daquele povo assim, não, mas espera aí, o Senhor nos prometeu, o Senhor nos disse que teria que ser assim. Mas aquelas palavras negativas geraram dentro do povo um sentimento de revolta, que eles começaram a pegar pedras para jogar sobre Caleb e Josué. Então, meus irmãos, quanto mais você demorar, quanto mais você deixar para as coisas ficarem lá para frente, maior vão ser as raízes de amargura, maior vai ser a sua perturbação e talvez até mesmo o grau de contaminação que essa situação toda ela já chegou.
ponto principal, então, daquilo que a gente está lendo aqui em Mateus, deixa eu voltar para o texto. Não é o sistema judicial em si que ele aponta aqui para nós, mas sim a necessidade de nós buscarmos reconciliação antes de que as consequências se tornem muito pesadas e inevitáveis. Né? Quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos quebrados, que talvez com uma simples conversa tudo teria sido diferente e que hoje é praticamente impossível resolver. Quantos casamentos, quantas amizades, quantas situações, sabe? Quantos relacionamentos de pais e filhos, entre irmãos, questões de herança. Quantas questões que poderiam ter sido evitadas. Né? E aí eu não estou falando pelos não cristãos, estou falando pelo povo de Deus, pelo povo que se diz crente, né? Pelo simples observação da palavra, sabe? Em querer resolver, em considerar o outro digno de respeito, em considerar o outro humano, a imagem de Deus, em querer resolver as coisas de maneira pacífica, como pacificadores que nós somos chamados para sermos. Bonhoeffer escreve o seguinte no seu livro Discipulado: o discípulo de Cristo não pode viver em conflito deliberado com o seu irmão, pois a comunhão com Cristo exige comunhão com aqueles que pertencem a Cristo. Aqui ele está falando agora do contexto de igreja. Se a gente já tem que ter esse zelo com os de fora e buscar viver em paz com eles, quanto mais com os de dentro. Essa orientação paulina, inclusive, nas suas cartas, né, vocês têm que buscar a fazer o bem, principalmente aos de dentro, a reconciliação, porque aquele que deixa de fazer isso, o que ele faz? Ele rejeita a fé e o texto diz que ele é pior que o descrente. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas o irmão que vive em conflito interno, dentro da própria igreja, com os seus, o texto bíblico está dizendo que essa pessoa é pior que o descrente. Porque o descrente não sabe que tem que resolver o problema dele. Ele vive do jeito que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ele sai na mão com quem ele quiser. Não tem nenhum tipo de freio, a não ser, sabe, essa bússola moral e as leis. Mas o crente tem o Senhor. E se ele conscientemente escolhe ignorar uma situação, o texto bíblico diz, olha, isso é pior que o descrente. É pior que o descrente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, Jesus é amor. É sim, mas eu sei que é nada a ver esse discurso, né? Jesus é amor, mas é justiça, porque não é uma coisa em detrimento da outra. Mas a gente, às vezes, ignora esses outros aspectos do Senhor também. E ele é completo, ele é perfeito. Ele é amoroso, mas ele é justo, ele corrige quem ama. Ele nos ensina a viver de maneira respeitosa, louvável, honrada nesse mundo que nós estamos. Então, eu acho que ficou muito claro aqui para nós hoje que Jesus está ensinando que a reconciliação não deve ser adiada. Nosso orgulho sempre vai dizer, vou esperar um pouquinho. E o Evangelho vai dizer, vá primeiro. Vá primeiro, seja você aquele que vai resolver essa situação. Seja você que vai se expor. Eu já disse isso a vocês. A vida do crente é uma vida de exposição. Não tem como ser um crente 007, agente secreto. Porque senão não é crente coisa nenhuma. A vida cristã é uma vida de exposição. Né? Primeiro essa exposição nossa aqui, de confessarmos nossos pecados, de pedirmos ajuda, sabe, de expormos nosso coração, mas também dessa exposição de, sabe, se expor a situações difíceis, complicadas, que talvez se você não tivesse Cristo, seria muito mais fácil, entre aspas, de lidar, só ignorar. Agora, se você optou por uma vida cristã, não pode ser só pelo medo de ir para o inferno. Tem que ser por amor a Cristo, a sua palavra, os seus preceitos, seus valores. Então, o texto bíblico vai lá no finalzinho do Sermão do Monte, a gente vai chegar lá, vai dizer que quem ouve e coloca em prática é prudente. Quem ouve e coloca em prática é sensato. Nós ouvimos hoje. E se porventura você não tinha conhecimento desse texto, meu irmão, sinto muito, você escolheu ouvir por culto, você não está mais ignorante do assunto. Né? Então, agora nós precisamos nos cobrar e o Espírito com certeza vai nos ajudar a viver dessa maneira. Algumas aplicações práticas disso, para encerrarmos aqui nosso tempo de hoje.
Primeira coisa, a título de relembrar tudo que foi dito. Deus, Ele vê mais do que as nossas ações. Deus vê o nosso coração. Essa é a primeira coisa que você precisa guardar aqui hoje. Mais do que as suas ações, que é o que eu vejo, que é o que seu cônjuge vê, que as pessoas que você ama e aquelas que você não ama tanto também. Mais do que essas ações, o Senhor vê o seu coração. Então talvez você nunca tenha cometido um homicídio, eu espero que não. Mas ainda assim você pode já ter violado muitas vezes o 6º mandamento do não matarás. E você pode estar fazendo isso quase que diariamente, se irando e desprezando e alimentando ressentimento contra outras pessoas. Jesus, Ele está hoje nos obrigando a olhar para dentro. E mais uma vez eu ressalto aqui para vocês, estamos chegando num tempo de polarização em massa. E a maneira como nós vamos nos comportar vai dizer muito do Deus que nós servimos. A maneira que nós vamos resolver as situações, a maneira que nós vamos conversar, as postagens que nós vamos fazer, os stories que nós vamos compartilhar, vão falar muito sobre o Deus que nós servimos. Sabe, porque se você escolhe ignorar esse lado da mansidão, do ser pacificador, você está escolhendo revelar só uma parte fragmentada dessa imagem tão gloriosa e grandiosa de Deus. E aí o evangelho na sua vida ele é incompleto. Mas o Senhor quer te alcançar de maneira completa, em todas as áreas da sua vida. Naquelas que você quer e naquelas que você não quer. Ele quer alcançar o seu coração. Então tome muito cuidado. Vocês não vão ver aqui da nossa parte, né, como igreja, como pastor, como líder da igreja, um posicionamento de que vocês precisam votar em tal candidato, olhar para tal partido. Isso não vai acontecer, porque eu entendo que isso é um discernimento a nível pessoal de cada um de vocês, mas vocês vão escutar sempre a exposição do Evangelho para que Ele dê condições de vocês tomarem boas decisões em tudo. E se assim for necessário, vão também ser cobrados pelo Evangelho, pelas posturas e palavras que talvez estejam tendo diante da sociedade, que não refletem talvez o caráter de Cristo. Então saibam que é um momento que a gente não vai pisar no freio e vai falar assim, é pelo momento, é o calor do momento. Não. A gente tem uma imagem a zelar, que é a imagem de Cristo, que é a cruz. Então, se necessário for, a gente vai conversar, porque eu não vou deixar para depois para resolver os problemas. Então, a gente vai resolver. A gente vai conversar. Não ameaça, tá, gente? Quem sou eu? Né? É alguém que vocês escolheram ouvir, né? E alguém que vocês também entenderam, né? Que é pastor sobre a vida de vocês, né? Dentro da igreja que vocês fazem parte. Mas a gente precisa entender, Deus está vendo mais do que as nossas ações, vê o nosso coração. A segunda coisa, o Evangelho confronta os nossos pecados. Eu sei que isso é óbvio, mas você precisa se lembrar disso todos os dias. Tem muito cristão que não pensa em matar ninguém, a maioria, na verdade, mas alimentam mágoas durante anos, guardam ressentimentos, cultivam amargura, falam mal dos outros, e Jesus ele nos lembra de que os pecados do nosso coração também são pecados diante de Deus. Não é só porque você não externou isso ainda, aquilo que está dentro do seu coração também é pecado. Existem muitos debates, né, sobre isso. O pecado ele só é pecado quando ele acontece, ou o pecado já é pecado quando ainda está no coração do ser humano. Embora exista um debate, gente, é muito claro o que Jesus está dizendo. Dentro do seu coração, você já é digno, você está sujeito a julgamento. Ou seja, os pecados do nosso coração são tão pecados quanto aquele que resolveu matar e está preso por isso. É lógico que o nível de consequências são diferentes. Mas em termos de pecado, seu pecado em nada é menor do que aquele que está preso porque matou. Nada, absolutamente nada. Você não tem nada de diferente do que aquela pessoa, do que aquele que roubou milhões, bilhões de reais. Você não tem nada, absolutamente nada, diante de Deus de diferente daquela pessoa. E isso é bizarrice para nós. Mas é assim que o Senhor trata. Então eu não me espantaria se chegássemos no céu e encontrássemos algumas pessoas que a gente, pelo nosso juízo, talvez disséssemos assim, não, isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? É porque a gente só vê as ações externas, né? Mas Deus conhece o coração.
talvez, sabe, num momento ali, houve reconciliação, houve perdão. E o poder de Deus é imenso para perdoar até o pior dos pecados. Até mesmo aquele que matou muitos. O Senhor pode mudar. Quantas histórias a gente não escuta. A gente conheceu, né, um policial que hoje é pastor, que foi responsável, né, por assassinar muitos bandidos, porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Não lembro quantos, mas foram mais de 30 e tal. Foi preso, pagou pelo seu crime, né, mas Deus encontrou o coração dele e perdoou os pecados dele. Mas a gente está falando de uma pessoa matar esse cara matou mais de 30, tirou a vida, teve o sangue nas mãos. Mas o Evangelho encontrou, e é um pregador do Evangelho hoje, vive arrependido daquilo que fez, por mais que naquele tempo era o que ele achava que era certo. Porque não é sobre os nossos parâmetros, mas os do Senhor. É sobre você estender a mão para liberar perdão para aquele que te ofendeu e não por aquele que foi ofendido por você. Os dois caminhos, mas esse caminho ilógico também é o caminho do Senhor. Terceiro ponto, a reconciliação é parte da sua adoração. Então a gente não pode separar a espiritualidade dos relacionamentos, porque quem ama a Deus busca viver em paz com o seu próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê. Não é isso que o texto bíblico nos diz, lá em 1 João? Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê, que está aí do lado, que você sabe a fisionomia dele. Então, quem ama a Deus de verdade vai viver sempre em busca da paz com o seu próximo. Porque é isso que a cruz fez, ela reconciliou pecadores com Deus, mas a cruz também derrubou as barreiras entre os seres humanos, entre as pessoas. Então aquilo que antes talvez fosse um grande problema para você, precisa ser derrubado, essa barreira, por meio da cruz. E é difícil, gente, é muito difícil. E por fim, um último ponto prático. Existe um grande inimigo da reconciliação, e talvez seja o grande inimigo de todos nós, que é o orgulho. O orgulho é o inimigo da reconciliação. Muitas rupturas, muitos relacionamentos quebrados permanecem assim porque ninguém quer dar o primeiro passo. Mas o Evangelho nos lembra hoje de que Deus tomou a iniciativa quando nós ainda éramos seus inimigos. Não é isso? Romanos 5. O Senhor deu a vida do seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos. Quando tudo que Ele podia derramar sobre nós era ira, Ele resolveu derramar amor por meio de seu Filho. O Evangelho nos lembra de que essa iniciativa é ainda quando o outro é inimigo. Os cristãos que foram reconciliados então com Deus, eles devem ser agentes de reconciliação nesse mundo. A gente já tem problema demais para ficar cultivando mais ressentimento. A gente já tem dificuldade demais para não ficar, tendo disposição para viver em paz com os outros. Então, meus irmãos, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guardem esse versículo no coração. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Não deixem brotar no coração de vocês raiz de amargura, porque certamente vai gerar perturbação, em algum momento contaminação. Busquem viver em paz, com todos. E busquem a santificação, para que um dia possam então ver o Senhor. E não só porque eu disse, mas porque a palavra do Senhor nos diz. E porque o Senhor nos dá exemplo. Ele foi o primeiro. Nós falamos aqui de um Deus que tomou a iniciativa quando nós éramos seus inimigos.